Paz do Senhor, amados, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui mais uma vez para aprender, segundo a palavra de Deus, como aplicá-la na nossa vida prática, no nosso dia a dia. Estamos numa série de ensinos estudando a respeito do sofrimento. O que a Bíblia fala a respeito do sofrimento, como nós devemos lidar com o sofrimento, o que podemos tirar ou aprender diante das adversidades e por aí vai. Estamos vivendo tempos difíceis, segundo a Escritura, e hoje a gente vai falar um pouco da condição do mundo como um todo. Por que a gente está inserido em um mundo de revoltas, de guerras, de rumores de guerra? Como que Deus vê essa questão? O que a palavra de Deus diz a respeito? Porque quer queira, quer não, muitos povos ao longo dos séculos têm sofrido muito, bastante, por conta de guerras, revoltas, rebeliões e etc. E eu gostaria de abrir esse momento lendo o que está escrito em Mateus 24, no versículo de número 6, que é o sermão profético de Jesus Cristo, que diz o seguinte: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, para entendermos o que Jesus está querendo dizer, teologicamente falando, a gente está vivendo um período chamado, que é o período do princípio das dores. Estamos caminhando para o fim. Nesse período, as guerras e os rumores de guerras é como se fosse um sintoma, fazendo aqui uma analogia, à saúde humana. A Terra está convulsionando para o fim. O fim que nós estamos alegando aqui é o fim da história humana como nós a conhecemos. Mas por que há tantas guerras? Por que é importante que haja essas guerras? O que Cristo profetizou a respeito dessas guerras? Aí a gente tem que, para a gente ter uma compreensão melhor disso tudo, a gente precisa voltar lá para o início. No início, quando Deus cria o homem, a Bíblia nos ensina que Deus, lá em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Deus cria o homem bom, perfeito, a sua imagem e a sua semelhança. E Deus é um Deus de paz. Então, a priori, o reflexo de hoje estarmos inseridos no contexto de tantas guerras, tantos intrigas e conflitos, primeiramente se dá porque algo foi quebrado lá no passado. E o que foi quebrado? Com o advento do pecado, no capítulo de número 3 de Gênesis, que eu chamo de o capítulo mais trágico da história da humanidade. Com esse advento, o relacionamento que o homem tinha com Deus, ele sofre um rompimento. E o homem, a partir de então, ele começa a colher, a humanidade começa a colher, vamos dizer assim, os frutos, o resultado dessa quebra de relacionamento com Deus. Então, o homem, a partir do momento que o pecado ele entra na história da humanidade, o homem ele vai se encontrar numa situação de desarmonia. Algo que antes, que outrora, no passado, era harmônico, que era o seu relacionamento com Deus, o homem, por conta do pecado, ele vai perder essa harmonia de um relacionamento completamente harmonioso com o seu Criador. E com o rompimento desse relacionamento, isso vai refletir também de como o homem ele vai se relacionar com o seu próximo. Então, a partir do momento que o pecado entra na história da humanidade, o homem perde a paz com Deus
perde a paz com o seu próximo e perde a paz consigo próprio. Você vê que lá no jardim, no capítulo número 3, o relacionamento entre o homem e sua esposa era um relacionamento totalmente harmonioso. E com o advento do pecado, a primeira coisa que a gente percebe é um culpando o outro e não assumindo as responsabilidades devidas. Um exemplo disso é quando Deus questiona Adão de forma pedagógica o que é que havia acontecido, e Adão imediatamente, de certa forma, bota a culpa em Deus, quando diz: a mulher que tu me deste me deu do fruto, efetivando-se a desobediência. Então o homem ele perde aquela visão altruísta e passa a ter uma visão totalmente egocêntrica, fundamentada nos seus próprios interesses. E isso repercute entre as nações e entre os povos. O que são as guerras? São nações e povos lutando por conta de interesses individuais. Ou seja, a gente está vivendo hoje um momento, como nós sabemos, onde a gente está gravando esse vídeo agora, nós recebemos a notícia aqui no Brasil, hoje pela manhã, que a Rússia invadiu a Ucrânia. Uma nação soberana, uma potência militar, que é a Rússia, invadiu um país menor, que é a Ucrânia. Por quê? Por conta de interesses. Interesses o quê? Interesses russos. A Rússia vai se utilizar da força para impor seus interesses a uma outra nação, que é soberana. Mas a guerra ela não respeita essas questões. E é isso que a gente vai desenrolar no vídeo de hoje. E como que Deus vê todo esse contexto e toda essa realidade? Então, voltando ao aspecto teológico. Então, como o homem ele perde a paz com Deus e, consequentemente, vai perder a paz com o próximo, Deus, o próprio Deus, ele vai providenciar uma solução para o homem no que diz respeito a essa questão da paz. Então, a condição do homem, quando ele está em pecado, quando ele não vive, ele não anda com o Senhor, ele não vive de acordo com a vontade de Deus, a Bíblia vai dizer categoricamente que a condição deste homem é de inimizade contra Deus. E o homem sem Deus, ele não tem a menor capacidade de reconciliar-se com o Senhor. Como Paulo vai dizer em Romanos 3, não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus. Então, Deus ele precisa, dentro do seu plano salvífico, providenciar essa paz que foi rompido no passado. Foi rompida no passado. Então, o que é que o Senhor faz? Em Romanos 5,10 diz o seguinte: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. Então, para restabelecer um relacionamento novo com o homem e, por conseguinte, com a humanidade, Deus providencia o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que venha a essa terra como homem, para que venha morrer na cruz, para que Deus tenha a sua ira aplacada, e em vez de descer o juízo dos nossos pecados sobre a humanidade, como ele fez no passado, no dilúvio, ele vai ter a sua ira aplacada quando Cristo bebe do cálice de Deus, o cálice da cólera de Deus, na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Cristo, ele incumbido pelo próprio Deus a cumprir toda a lei, a ser perfeito, para que Deus, em vez de cobrar da humanidade seus delitos e seus pecados, ele cobra do seu Filho puro e sem dolo algum. Com essa obra salvadora, Paulo vai dizer que Cristo
nos reconcilia com Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, no verso 18, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então Deus, Ele é quem dá o primeiro passo nesta reconciliação. E uma vez que Cristo morre na cruz, que o próprio Deus ele aceita o sacrifício do seu próprio Filho, que mesmo sendo Deus, se fez igual aos homens, como Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo número 2, ele representa a humanidade. E Deus recebe aquela obra salvadora. E a humanidade é reconciliada com Deus. Qual o reflexo disto? Uma vez que nós temos paz com Deus, nós teremos paz com o nosso próximo. E, obviamente, teremos paz consigo próprio. Então, por meio da cruz de Cristo, o reino de Deus, por meio da obra salvadora de Cristo, o reino de Deus ele começa a crescer nessa terra. E o reino de Deus é um reino de paz. Só que nós estamos vivendo num mundo que está convulsionando. Está convulsionando em guerras. Por quê? Porque o mundo jaz do maligno. Quando nós observamos e estudamos o cristianismo, Paulo vai dizer em Filipenses que nós devemos olhar para o nosso próximo como superiores a nós mesmos. Ou seja, nós estamos aqui no reino de Deus para servir, para cuidar, para sermos amorosos, para amar nossos inimigos, para sermos pacificadores, como Jesus vai falar no Sermão do Monte, no capítulo de número 5. Bem-aventurados os pacificadores. Então, mas estamos vivendo num mundo que está convulsionando. Por quê? Porque o mundo está distante de Deus. Então as guerras e os rumores de guerras é um reflexo do quanto o homem optou por estar distante do Senhor e seguir os seus próprios intentos e as suas próprias vontades, querendo fazer prevalecer aquilo que eles entendem ser eventualmente melhor para eles. Então, como a humanidade está completamente dividida e sem rumo, vai haver, em alguma medida, em algum momento, confrontos de interesses. E as guerras irão acontecer, como Cristo bem profetizara. Tá? A primeira guerra registrada na Escritura Sagrada encontra-se em Gênesis capítulo de número 14, que diz assim: naquele tempo, Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, olha que nome charmoso, né? Dá para botar o nome de um filho, né? Assim, Quedorlaomer, né, Francisco? Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admar, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Em Gênesis 14, vai relatar o primeiro registro de uma guerra na Escritura Sagrada, de tantas que haveriam de acontecer. E quando você lê o texto aqui no capítulo completo, você vê que os povos de Sodoma, daquela região de Sodoma, Gomorra, Sinabe e Admar, eles pagavam impostos para esses outros reis que ficavam ali na região da Mesopotâmia. Então você já percebe que por um interesse de domínio, os povos da Mesopotâmia dominavam aqueles povos cananeus, simplesmente por interesses econômicos e para exercer poder sobre eles. Então, inevitavelmente, uma guerra aconteceu. Daí você percebe o quanto o homem ele é propenso às lutas, às rebeliões e às guerras,
para simplesmente terem os seus intuitos, os seus próprios propósitos atendidos. E isso aí, eu fiz uma relação aqui, que eu vou comentar muito rapidamente, de como que se deu ao longo da história essas guerras, como que elas foram se desenrolando ao longo da história, né? Na antiguidade, antes de 1200 antes de Cristo, entre 2200 antes de Cristo a 1200 antes de Cristo, as guerras se davam por conta de um domínio mais regional, como é o caso aqui de Gênesis 14. Era limitado naquela região ali da Palestina. Aqueles reis da Mesopotâmia dominavam, queriam dominar e dominavam de fato. A Bíblia vai dizer que dominaram ali por 12 anos, até eles se rebelarem, o povo os cananeus, naquela região ali da Palestina. Mas houveram outras guerras. Por exemplo, temos a guerra da conquista da Ciméria, que foi entre o Império Acádio e a Suméria. A guerra de Troia, na Grécia, entre os micênios e os troianos. Mas essas guerras tinham uma característica assim, de ser daquela região, algo mais pontual, de povos já querendo dominar outros povos. Isso a gente está falando de 2 milênios e meio antes de Cristo, tá certo? Mas a partir do sétimo século antes de Cristo, a Bíblia vai relatar que surgiram outros impérios. A Bíblia vai falar do Império Assírio, que era um grande e poderoso império, que também começa a dominar naquela região. Em seguida vem o Império Babilônico, que vai ser absorvido pelos Medo-Persas, que vai ser dominado pelos gregos, de Alexandre Magno, e por fim pelos romanos. E até o final da Idade Antiga, a Idade Antiga termina com a invasão dos povos bárbaros sobre o Império Romano do Ocidente. Então você vê que é sempre um império querendo dominar um outro império, e nesse caso, a partir do 7º século até o ano de 400 depois de Cristo, por volta mais ou menos naquele tempo, os impérios eles já queriam formar impérios bem maiores, por que não dizer impérios continentais. Por exemplo, o Império Romano dominava o norte da África, a região do Oriente Médio, e toda a Europa chegando até a Inglaterra. Toda a Europa que eu digo, do Danúbio, ali na região do sul, ali. Grécia, onde hoje é a Iugoslávia, Itália, Espanha, França e Inglaterra. Então já era um grande império. E dominava ali, pelo menos, estava ali, pelo menos, territorialmente falando, em 3 continentes. Certo? Então você vê que as proporções elas vão aumentando. Na Idade Média, nós tivemos a Guerra dos 100 Anos, e a Guerra das Rosas, as famosas cruzadas, depois do surgimento do islamismo, entre cristãos, né, e os islâmicos. E o grande império da Idade Média foi o Império Mongol, que foi o maior império do mundo em extensão territorial. A Idade Média termina quando os árabes dominam Constantinopla e derrubam o Império Bizantino. Então você vê, mais uma vez, são povos dominando povos. Já a Mongólia, aqui o Império Mongol vinha desde a Ásia, do Extremo Oriente, dominou até a Europa ali, onde hoje é a Rússia, especialmente ali no sul, nos estepes, no sul da Rússia. Então foi o maior império territorial, mas sempre nesse intuito. E as dimensões elas vão tomando formas maiores ao longo dos séculos. Do século XVI ao século XIX, nós tivemos as grandes navegações, que foi a colonização das Américas. As guerras entre as potências europeias foram várias guerras. As guerras de independência dos países americanos que estavam surgindo, todo o continente, especialmente no século XIX e no finalzinho do século XVIII. E talvez a guerra mais emblemática de todas foi a Guerra Napoleônica, que foi no século XIX. Tá certo? Quando chegamos no século XX, aí nós tivemos as 2 grandes guerras mundiais. Ou seja, quando a gente faz assim essa cronologia, o que é interessante a gente entender de forma cronológica? Você vai ver que na Idade Antiga as guerras eram mais regionais.
mas pontuais ali naquelas localidades, tipo na Grécia Antiga ou no Crescente Fértil, ali na região da Mesopotâmia, Suméria, na Palestina e etc. Conforme os séculos vão avançando, as guerras vão tomando proporções maiores e intercontinentais. Mas no século XX chega o ápice, as duas grandes guerras mundiais, que trazem o que como consequência? A Guerra Fria e depois, em 1948, com o restabelecimento da nação de Israel, esse confronto entre árabes e israelenses, que não termina nunca. Bom, queridos, então, para a gente concluir esse ensino de hoje, quando a gente percebe, cronologicamente falando, desde a Idade Antiga até os dias de hoje, as guerras elas deixaram de ser eventos mais locais, tomaram uma abrangência continental e nos últimos anos as guerras elas têm uma repercussão mundial, especialmente por conta das duas grandes guerras. E até então, nos últimos anos, nós não temos vivido um dia só de paz. Sempre há alguma nação se degladiando com alguma outra nação, de acordo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo profetizara. E o resultado, aliás, o que eu posso dizer é, as guerras nada mais são do que reflexo do coração rebelde do homem. É o reflexo da sua pecaminosidade, é o reflexo, é uma evidência do quão distante de Deus os homens se encontram. Não haverá solução humana. O homem jamais encontrará a paz por si só. Então a nossa esperança é que um dia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo rompa esses céus junto com a sua igreja e estabeleça a paz por toda a eternidade. Eu queria terminar lendo aqui João 14, 27, que diz o seguinte: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não dou como o mundo dá. O mundo, por si próprio, ele é incapacitado, ele não tem condições de gerir, manter a paz. Não há como. Não há como. Mais uma vez, nós somos completamente, totalmente dependentes de Deus para que de uma forma definitiva haja paz na terra. Nossa esperança está em Cristo. E é Ele que há, como Isaías fala, o príncipe da paz. Ele que trará a paz para toda a humanidade, no tempo devido, cumprindo mais uma vez aquilo que Ele prometeu lá no passado. Essa é a nossa esperança. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor e até a próxima. Curta o vídeo, compartilhe, dê sugestões e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Esqueça essas coisas.